Saudações, inscritos e visitantes do canal do emissário cristiano Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Seja bem-vindo você que não é inscrito. E vamos, através desse vídeo, estar respondendo a pergunta que eu fiz lá no TikTok, né, no vídeo número 1, né, onde eu disse em alto e bom som, o que eu disse? Que este livro, né, não fala nada a respeito de Jesus e também não fala nada a respeito de Maria, né, por causa dos católicos também, né. Bem, como a pergunta lá na minha conta no TikTok foi bem específica, né, se você quer saber se este livro fala ou não de Jesus Christ, ou no caso de Maria para os católicos, eu pedi para deixar nos comentários que eu vou fazer um videozinho, né? Só que o que aconteceu? Grande parte dos comentaristas lá no TikTok, um só quis saber, o resto queria debater comigo. A minha pergunta não foi para debater e nem não quis respostas para debater. E como o TikTok ele oferece apenas 3 minutos para fazer um vídeo, né? Então 3 minutos para mim não é o suficiente. É por isso que minha conta no TikTok lá tá logado com o YouTube no meu canal. E também neste vídeo eu vou estar explicando para vocês o porquê os cristãos, protestantes e católicos, depois de vocês assistirem este vídeo, vocês vão estar sabendo o porquê vocês vão estar sendo proibidos de utilizar o livro dos Salmos para edificar a fé de vocês, né? Você vai saber por que os cristãos, protestantes, católicos, evangélicos, espíritas, etc, vão estar terminantemente proibidos de usar o livro de Salmos para edificar a fé de vocês. Bem, eu vou tentar ser o mais breve possível neste estudo, vou fazer um resumo, super resumido, e após o término deste estudo, vou estar realizando outro estudo referente ao livro de Salmos a pedido dos comentaristas lá do meu TikTok, a respeito de Salmos 110, versículo 1, baseado lá no livro de Marcos, né? Eles fizeram uma ponte. Também vou fazer um vídeo também sobre o Salmo 22, a pedido também de um comentarista. Ele queria saber o meu comentário sobre o Salmo 22. Aí logo na frente vou fazer um vídeo sobre como você atingir um despertar de consciência espiritual. Aí sim a gente começa uma nova série aqui no canal do Emissário Cristiano. Mas antes de a gente começar a nossa investigação e o meu esclarecimento para vocês, eu peço a gentileza, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva nesse canal. Se você gostaria de se inscrever, deixe o seu like se você curtiu o seu vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe e solta a vinhetinha. Vamos lá, gente. Vamos fazer uma reflexão para vocês entenderem o que é o livro dos Salmos, tá? No cristianismo, como é que lá nas igrejas, seja lá cristão, católica, se fazem para considerar você como irmão, como irmã? O ser humano que frequenta qualquer igreja da cristandade, o sistema cristão, ele tem que passar por um processo de conversão. Primeiro, ele tem que frequentar os cultos, né? Supostamente aceitar Jesus Christ como seu único suficiente salvador. Depois disso, ele tem que se batizar nas águas ou no rio, que seja, no tanque, né? Enfim, frequentar a escola bíblica dominical, sabatina. E depois, talvez, em algumas vertentes do cristianismo, ele tem que se passar pelo batismo com o Espírito Santo para mostrar para todo mundo que ele é um ser espiritual. Aí sim as pessoas do meio vão considerar elas como cristãos, como irmão, como irmã, né? Pois bem,
O que eu quero dizer com isso aí? Já que existe esse processo de conversão, por que vamos falar numa linguagem cristã, né? Por que os personagens do Antigo Testamento, como os profetas maiores e menores, eles mesmos não passaram por esse processo de conversão? Eu posso considerar esses autores desses livros como irmãos ou irmãs? Eu devo confiar neles? Pensa bem, cristão. Eu devo confiar em Davi para pegar os seus livros como se ele fosse cristão? Davi era batizado no Espírito Santo. Davi aceitou Jesus Christ como Salvador. Davi foi batizado, né, no fogo. Frequentou alguma igreja evangélica? Não. Assim, da mesma forma, foram com os profetas grandes ou menores. Moisés aceitou Jesus Christ como Salvador. Então, se você é cristão realmente, você deveria apenas confiar em Jesus Christ, né? Ele é o autor, o consumador da fé, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então você deve se focar somente nas palavras ditas pelas narrativas dos chamados apóstolos, né? Aqueles 4 evangelhos, enfim, o Novo Testamento como ensino todo. Quando você supostamente, subliminarmente, apela para um dos personagens do Antigo Testamento, sem querer, querendo, subliminarmente, você acaba aqui negando Jesus Christ como a verdade, como o único suficiente Salvador. Quer dizer o quê? Jesus Christ não é o suficiente para você. Você tem que pegar um pouquinho de Davi, um Salmo 23, um Salmo 91, ler lá um profeta, um Moisés, né, lá o Pentateuco seu, pegar um versículo isolado de Eclesiastes, Provérbios, enfim. Jesus não é 100% para essas pessoas que confiam em outras pessoas que não passaram pelo processo de conversão. Aí pode vir algum crente falar assim: ai, missário, mas eles falaram da palavra de Deus, né? Pois é, o Alcorão dos muçulmanos também fala da palavra de Alá, e lá no livro de Alcorão fala de Jesus Christ, fala de Adão e Eva, etc, etc. Por que você também não tenta cristianizar o livro do Alcorão dos muçulmanos, assim como vocês o fazem com os autores dos livros proféticos, profetas maiores ou menores? Sendo que os autores desses livros, eles não são cristãos, eles são hebreus, ou parte judaica, né? São livros judaicos, não cristãos. Então é meio que incoerente, meio que não, totalmente incoerente, você tentar, por assim dizer, adaptar o livro de acordo com a sua conveniência, como se o livro fosse cristão, como se Davi fosse cristão, como se os livros dos Salmos fossem cristãos, como se os livros do Salmo fossem evangélicos. É incoerente, você não pode, o Davi não compactua com a mesma fé cristã. Perceberam? Então aquele que faz essas coisas não confia em Jesus Christ 100%, né? Triste isso. E um exemplo disto é quando, por exemplo, um cristão pega a sua Bíblia protestante e abre lá em Salmo capítulo 119, né? E vai ter lá um salmo inteirinho falando da, entre aspas, lei do Senhor. O que acontece? O crente, ele pensa, porque ele aprendeu lá que o Salmo 119 fala da Bíblia, da palavra de Deus, dos mandamentos, tanto como do Jesus Christ, como do Deus, né, lá de Abraão, Isaac e Jacó, como um todo. Mas de repente ele descobre que essa palavra lei nos originais não existe, porque lá no Terrilim 119 fala de Torá, né? Tem uns provérbios lá que fala de Torá, gente. É totalmente incoerente para o crente pegar um livro que fala de Torá porque não fala de Novo Testamento. Ou então, para o crente, ele se basear para tentar fazer uma gambiarra intelectual, teológica, ele acaba aqui utilizando-se versículos isolados de um salmo para poder sustentar suas crenças. Desonestidade intelectual. Quem não já ouviu dizer aquela velha frase na igreja: texto fora de contexto gera pretexto que gera heresia?
Então tem gente que pega lá um texto isolado e também chega até a dividir esses versículos isolados entre parte A, B ou C. E diz assim, olha, aqui fala de Jesus. Não, aqui esse texto isolado aqui fala de Maria. Não, esse texto de Salmos fala de Maria. Esse texto isolado fala de Maomé, etc, etc. Gente, para com isso. O livro nem cristão é. Entendeu? É incoerente. O livro, como já fiz lá no meu canal do YouTube, na série anterior, na última série que eu fiz, na parte 10, eu fiz um vídeo lá, Davi não foi profeta, Davi era rei, porque ele não compactuava com a mesma linguagem dos profetas maiores e menores, como diz assim, assim diz o Senhor, assim diz o Eterno. Davi nunca falou essa frase. Então Davi não era profeta, era rei. Tá lá na parte 10. Então, gente, vamos parar de utilizar Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Jeremias, Isaías, para poder edificar a fé de vocês, porque o que parece que Jesus não é o suficiente para vocês. Jesus não se torna a única verdade, o único caminho. Não, tem caminhos alternativos. Você pode pegar um salmo, um provérbio, claro, os padres colocaram esses livros, né, dentro do cânon lá da Bíblia, para induzir você a manipular esse livro, para dizer que, olha, aqui fala em Salmo 119, fala da lei do Senhor, a lei é a Bíblia. Então os crentes começam a acreditar. Mas quando você pega lá o Terrilim, que eu vou mostrar para vocês, a diferença de um para outro, o negócio te dá uma caminhada diferente. Te dá um caminho reto, direcionado, específico e destinado. Fala de Torá, não fala de Novo Testamento. O Terrilim 119 não fala de Antigo Testamento, da livro Bíblia, dos mandamentos de Jesus. Não. Lá fala de Torá, gente. Entendeu? Então fica essa reflexão. A partir do momento que você pega um livro de Salmo para poder edificar sua fé, ou para poder sustentar suas crenças, você nega Jesus como a verdade e o caminho. Pensa nisso. Então quem é anticristo aqui? Eu ou vocês? É igual quando você pega aquela frase do padre Marcelo Rossi, né, quando ele fez daquela campanha, né, quando a irmã lá jogou ele do altar. Ele diz o seguinte: Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. De onde vocês acham que ele tirou esta frase? Lá do livro de Gênesis, né? Alguém queria pisar na cabeça da serpente. Mas onde Maria era viva na época de Gênesis, né? Pensa um pouquinho, né, gente? Então, quer dizer, a cristandade tem essa mania de fazer gambiarras, maracutaias religiosas para sustentar sua crendice. Tem que pegar o livro dos outros. O livro de Gênesis não é cristão, o livro de Gênesis é judaico. Entendeu? Então você percebe-se aí que subliminarmente o Novo Testamento não serve para nada, né? Jesus não serve para nada para cristão. Ele tem que pegar o livro dos outros para poder edificar sua fé, né? Para poder ter a sua fé sobrenatural, enfim. Da mesma forma os evangélicos, os protestantes, né? Eles querem fazer maracutaia religiosa, maracutaia gospel, pegando lá, utilizando-se lá, por exemplo, de Eclesiastes. Mas, poxa, o autor de Eclesiastes é Salomão. Salomão aceitou Jesus Christ para você pegar palavras de pessoas que não fazem nem parte do seu meio? Incoerente. Salomão foi batizado no fogo, no Espírito Santo? Não falou, então não dá, entendeu? Ele não passou pelo processo. Não adianta, gente. Entendeu? Isaías não passou pelo processo do cristianismo. Ezequiel, nada, ninguém, né? Moisés também não passou pelo processo do cristianismo. Qual o processo do cristianismo? Aceitar Jesus Christ como Salvador. Moisés fez isso? Para vocês, movimento gospel, pegar a musiquinha e pegar lá uma passagem do Torá, né? O tom do Pentateuco. Moisés também, lá no Torá, não passou pelo processo do cristianismo, né, para ser aceito. E por que os protestantes gostam de fazer músicas pentecostais, naquela passagem que Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar? No caso, aquela música da Cassiane, né?
Quer dizer, Moisés não era pentecostal, gente. Moisés não falava labachuriano, dalaplaia, pepe, cicola, canabaixô, chupa, bala house. Moisés não foi batizado nessas línguas, filho. Então vocês, penteca, não pode pegar uma história da nação de Israel e tentar pentecostalizar o negócio. Não funciona, gente. Isso é gambiarra, é maracutaia, é gospel. Entendeu? Jesus Christ não é o suficiente para esse povo. Entendeu? Eles não querem só Jesus, eles querem tudo. Por que vocês não pegam o Alcorão também lá, falar de Jesus Christ também? Por que vocês pentecostais não pentecostalizam o livro de Alcorão? Né? Por que vocês católicos também não pentecostalizam o livro do Alcorão? Né? No caso também os espíritas, kardecistas, né? Quando gostam de passagens do Antigo Testamento, por que vocês não kardecistam, né? Essa palavra, não sei, espiritualizam os livros, né? Não dá, gente, não dá, não tem como, entendeu? Alcorão é para os muçulmanos, não é para crente, não é para cristão, não é para judeu, entendeu? O Torá, o Taná é para os judeus, não é para cristão, é incoerente. Da mesma forma, por exemplo, você pega lá o Salmo 110, versículo 1. Como é que eles vão entender de quem realmente falava se o Salmo 110, 1? Aí o crente pega uma passagem de Marcos, né? Que lá explica o que diz lá Salmo 110, 1. Faz uma ponte, tem a referenciazinha nas Bíblias, né? E aí ele fala, tá vendo, emissário? Salmo 110, 1, quem responde lá é o Marcos, né? Olha o que Marcos diz lá. Aí eu vou abrir a passagem. Realmente lá, fala lá quem Davi estava se referindo. Mas peraí, onde tem Jesus em Salmo 110, 1? Eu vou fazer o teste, vou passar na peneira. Entendeu, gente? Aí o que acontece? Eles pegam só o versículo 1 de Salmo 110 para provar que ali fala de Jesus, mas do Salmo 110, versículo 2 para frente não fala. Tem que ser tudo. O que fala o Salmo 110? Todo ele. Fala de outra coisa, menos Jesus. Da mesma forma, os católicos, quando pegam textos isolados, ou parte A, B ou C do texto isolado, e tentam provar, não, aqui fala de Maria, né? Mas é só o texto isolado. A fé do cristão é baseada em texto isolado, né? Aí o resto do capítulo não fala de Maria, só aquele versículo isolado. Cara, é muita maracutaia, muita desonestidade intelectual, entendeu? Então eu vou botar ordem na casa, gente, não é possível. Vamos começar a nossa leitura, nosso estudo? Vambora, segue aí. E vamos iniciar aqui nossa leitura, né? Eu vou fazer uma leitura uma introdução do que é o livro de Salmos, né? Para vocês ficarem cientes. E eu vou fazer uma parte 2, onde eu vou pegar o próprio livro de Salmos no hebraico, enfim, vou pegar ali e dar uma aula para vocês, tá? E respondendo as questões que foram feitas ali no TikTok, nos comentários, ok? Então temos que entender o todo para chegarmos a uma conclusão. É aula, a aula já começa por aqui. Então vamos conhecer aqui as origens. A autoria da maioria dos salmos atribuída ao rei Davi, então é rei, não profeta, o qual teria escrito pelo menos 74 poemas. Asaf é considerado o autor de 12 salmos. Os filhos de Corá escreveram em torno de 9 salmos. O rei Salomão, ao menos 2. Remã com os filhos de Corá, bem como Etã e Moisés. Lembrando que, literalmente, no começo eu falei que esses personagens não eram cristãos, né? E nem são e nunca serão, né? Então é incoerente. Há um sincretismo religioso por trás do cristianismo, né? Todavia, 51 salmos seriam tidos de autoria desconhecida. O período em que os salmos foram compostos varia muito, representando um lapso temporal de aproximadamente 1 milênio, desde a data aproximada de 1440 a.C., quando houve o êxodo dos israelitas do Egito até o cativeiro babilônico, sendo que muitas vezes esses poemas
permitem traçar um paralelo com os acontecimentos históricos, principalmente com a vida de Davi, quando, por exemplo, havia fugido da perseguição promovida pelo rei Saul, no caso de Salmo 18, 52 e 54. E de seu próprio filho Abisalão, Salmo capítulo 3, ou quando o arrependimento pelo seu pecado com Batseba, em Salmo 51. Poemas de louvor, os salmos foram inicialmente transmitidos através da tradição oral e a fixação por escritos teve lugar, sobretudo através do movimento de recolha das tradições israelitas, iniciado no exílio babilônico pelo profeta Ezequiel, séculos 7 e 6 antes de Cristo. Como tal, muitos desses textos são muito anteriores, sendo bastante difícil a sua crítica do ponto de vista literário estritos. Ainda assim, tendo em conta a comparação com a literatura poética coeva do Egito, da Assíria e da Babilônia, pode-se afirmar que esses poemas de Israel são um dos expoentes da época da poesia universal. A Igreja Católica, os 150 salmos formam o núcleo da oração cotidiana, a chamada liturgia das horas, também conhecida por ofício divino e cuja organização remonta a Bento de Núrsia. A oração conhecida por Rosário, com as suas 150 Ave Marias, formou-se por analogia com os 150 salmos do ofício ritual católico. Outra forma muito popular é organizar listas de salmos por finalidade, isto é, salmos para serem rezados em determinadas ocasiões, como festas, doenças, colheitas ou funerais. Historicamente, a primeira dessa lista foi organizada a partir da prática de Arsênio da Capadócia, que rezava um salmo como uma oração com certas finalidades. O livro dos Salmos é um dos mais citados pelos escritores do Novo Testamento. O próprio Jesus orava os Salmos, e sua vida e ação trouxeram um significado pleno para o sentido que essas orações já possuíam. Depois dele, os Salmos se tornaram uma oração do novo povo de Deus, comprometido com Jesus Christ para a transformação do mundo, em vista da construção do tal do reino. Vários salmos são considerados pelos teólogos como proféticos. Aí entra aquilo que os comentaristas do TikTok comentaram, né? Porque se o livro de Salmos ele é judaico e não cristão, então com que autoria o cristão quer roubar o livro dos outros e tentar reinterpretar um negócio que já está escrito? É como se dizia assim, não, os judeus estão errados, nós cristãos vamos explicar o significado do livro de Salmos. Mas o livro de Salmos foi escrito para Israel e não para gentil cristão. Então aí entra a teologia cristã, tentando fazer as gambiarras, tentando fazer as maracutaias para que os salmos sejam cristianizados. Vários salmos são considerados pelos teólogos, não pelo próprio Eterno, como proféticos ou messiânicos, pois refere-se à vinda de Cristo e por isso existem muitas citações de versos dos salmistas do Novo Testamento, como o propósito de provar o cumprimento das profecias na pessoa de Jesus. É aquilo que se diz, né? Como o rei Davi não era profeta, então a pergunta que faria o quê? Qual profeta do Tanar afirma que Jesus Christ deveria ressuscitar no terceiro dia? Quando me refiro a profetas do Tanar, é os profetas maiores e menores. Davi não era profeta, era rei. Não existe profecia para a ressurreição de Jesus Cristo, nem de Messias nenhum, né? Nem supostamente da segunda vinda de Jesus. Não existe profecia. Aí acontece, como o cristão não encontra a base da sua fé nos profetas maiores e menores, então tenta
cristianizar os salmos, quer dizer, terceirizar o serviço, adaptando-se à fé cristã. Aí por isso que eles pegam um versículozinho isolado para sustentar que ali fala de Jesus. Na parte 2 a gente vai explicar mais na prática isso aí. No catolicismo, os salmos são também fonte teológica para algumas devoções, como é o caso da devoção de Maria como Rainha dos Céus, que considera o Salmo 45, que é o 44, como profético. Baseado em Lucas 1,48. Então essa mania dos protestantes é pegar, no caso aí, versículo isolado para provar uma coisa, eles já pegaram esse vício dos católicos, né? A gente vai pegar esse salmo aí, 45, que é o 44, deve ser na versão católica, e ver lá realmente, né? Se ali fala de Maria realmente, né? Salmos proféticos. O Salmo 91 e muitos outros são considerados proféticos ou messiânicos pela teologia cristã. Então, uma coisa é teologia cristã, outra coisa é o eterno. A teologia cristã tem que falar em nome do eterno, mas como a teologia cristã não representa o eterno não representa a teologia cristã, então a teologia cristã é como se fosse um caminho desviado. Eles não concordam com o que o Eterno estabeleceu e criam sua própria regra de como fazer as coisas. Isso é a teologia cristã. A gambiarra, a maracutaia. Pois apontam para a vinda do Messias, sendo com frequência citados no Novo Testamento da Bíblia como objetivo de identificar Jesus Christ como o cumpridor das promessas. No Salmo 2, que fala do reinado do ungido de Deus, verifica-se algumas citações no livro de Atos e Epístola aos Hebreus. É aquela famosa ponte que os cristãos fazem, né? Da mesma forma com o Salmo 110, eles pegam lá o livro de Marcos. Já o Salmo 8, que fala da glória e dignidade do Filho do Homem, é citado o Evangelho de Mateus, bem como em algumas epístolas de Paulo. Por sua vez, o Salmo 16 é uma referência à ressurreição de Cristo em seu verso 10, quando Davi assim profetizava: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Né? A gente vai pegar esse texto lá no Terrilim para vocês na parte 2, que eu vou provar na prática para vocês que lá não tem nada de Jesus, tá? Aliás, aqui é o Salmo 16, né? É o Salmo 16, a gente vai pegar isso também. Por sua vez, o Salmo 22 fala do sofrimento e da vitória do Messias, que se entende cumprindo na crucificação de Jesus, principalmente devido aos versos 7 e 18, que respectivamente coincidem com a zombaria experimentada durante o martírio e a reparação das vestes pelos soldados. Todos esses salmos foram proferidos pelo rei Davi, que teria governado Israel um milênio antes do ministério de Jesus. Deve-se alertar que os referidos salmos seguem a numeração contida na Bíblia protestante, que difere-se da numeração presente na Bíblia católica. Diferença que não contém essencialmente prejuízo ao conteúdo, pois a Bíblia Sagrada é omni initium. Os livros dos Salmos chegou até nós, no caso os cristãos, né, em sua versão grega, a tal da Septuaginta, né, e hebraica. A versão grega deste livro, como em toda a Bíblia, foi utilizada pelos cristãos convertidos e pelo próprio Jerônimo de Estridão, na confecção de sua edição chamada Vulgata Latina. Aí entra aquela história onde Jerônimo confessa que foi forçado a adulterar os textos, né, pelo Papa Damaso, né, criando-se a chamada Vulgata Latina. Dos livros inspirados na Reforma Protestante é que se buscaram os manuscritos originais hebraicos para fazer novas traduções e foi constatada a diferença que havia entre as duas traduções. As versões, apesar de terem o texto completo, diferem da numeração de capítulos e versículos. Quer dizer, se você pega lá um livro de Terrilim, vamos colocar lá, Salmo 110, versículo 1, lá no Terrilim. Você olha lá, é uma coisa. Você pega a Bíblia protestante,
Esse Salmo 110, verso 1, começa na verdade, no 2, né? E geralmente eles colocam um título lá em cima. Mas quando você vê um Terrilim, o versículo 1, na verdade, é o tema. Então é totalmente adaptado à fé cristã, né? Versículos. A versão grega costuma apresentar, na maioria dos salmos, um versículo de introdução, em que são atribuídas autorias e apontados os instrumentos que deveriam ser utilizados ao se cantar os textos. Este versículo faz com que a versão hebraica tenha, nesses casos, um versículo a menos, uma vez que essas informações não são consideradas inspiradas por essa versão. Olha só. Capítulos. Em suma, pode-se dizer que entre o Salmo 10 e 148, a numeração da Bíblia hebraica está numa unidade à frente da numeração seguida na Septuaginta e na Vulgata, que juntam os Salmos 9 e 10 no Salmo 9 da Septuaginta, Vulgata, e os Salmos 114 e 115 no Salmo 3, 113 da Septuaginta, Vulgata, e dividem o Salmo 116 no Salmo 114 e 115 na Septuaginta, Vulgata, o Salmo 147 no Salmo 146 e 148 da Septuaginta, Vulgata. Quer dizer, é uma zona total. Ninguém traduz os salmos de forma literal. É sempre de acordo com o gosto de cada freguês, de cada vertente cristã, né? A tabela abaixo exibe uma comparação. Você entende aí o texto hebraico e o texto grego, né? Então, quer dizer, no texto hebraico, o Salmo 9 e 10, na verdade, é o 9, né? Olha só. É por isso que existe essa bagunça toda aí, né? No judaísmo e protestantismo, a numeração usada para os salmos sempre foi a de tradição original hebraica. O catolicismo, considerando oficial a tradução da Vulgata, por muito tempo usou a numeração grega em suas Bíblias. Porém, estudiosos consideram essa numeração errada, uma vez que certos salmos, que parecem ser um só, estão separados, enquanto outros, de assuntos bem diferentes, estão juntos, vendo que a Vulgata era falha ao se basear somente num texto, Septuaginta, e no interim de novas descobertas das Escrituras, os chamados manuscritos do Mar Morto. A Igreja permitiu a tradução das Escrituras diretamente dos originais, Constituição Dogmática Dei Verbium, e promoveu uma nova tradução e revisão da Bíblia, a Neo-Vulgata, que desta vez trouxe a numeração dos salmos a partir da versão hebraica, mas não resolveu a questão dos versículos introdutórios. A despeito desta nova tradução católica, é possível encontrar Bíblias católicas que ainda se baseiam na Vulgata, por seu tradicionalismo, como é o caso da Bíblia Sagrada, editora Ave Maria. Tá vendo, gente? Isso aqui não é uma informação muito oficial, né? Mas você percebeu que existem salmos que são traduzidos de acordo com a conveniência. Então, por isso que os cristãos aí do TikTok ficam confusos, né? Porque eles estão viciados no feitiço de Roma em pegar versículos isolados. Então, o versículo 1 fala de Jesus, mas mesmo não tendo o nome de Jesus lá. Aí, do versículo 2 para baixo, não fala nada de Jesus. Aí, a gente vai pegar na parte 2, né? A aula prática desses salmos aí que vocês pediram tanto.